Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Assim está escrito: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre operações do Espírito Santo. Evidentemente que algumas das operações do Espírito Santo, porque ele tem muitas formas de operar. Lembrando que o Espírito Santo, ele sempre existiu desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Ele é coexistente com o Pai e com o Filho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo convivem numa harmonia e para o trabalho importante. São as fases do nosso Deus, na maneira da sua operação. Quando no Antigo Testamento nós encontramos a ênfase na ação de Deus operando através daquele povo, formando um povo, prometendo ao povo a reconciliação depois que o homem havia pecado. E, enfim, todo o Antigo Testamento fala sobre os profetas que Deus levantou e usou-os, e o Espírito Santo vinha de maneira esporádica, utilizava-se daquelas pessoas para transmitir a mensagem de Deus, depois retirava-se. Quando surgem o Senhor Jesus no cenário terreno, então nós começamos a observar, principalmente no Evangelho escrito pelos 4 evangelistas, a ênfase está na ação do Filho, Jesus Cristo, que sendo Deus, despojou-se da sua glória, assumiu a forma humana e veio estar entre nós, e aqui desenvolveu o seu ministério por um espaço de aproximadamente 3 anos e meio, quando ele deu a conhecer o Pai, a vontade do Pai e a obra que ele veio realizar. Escolheu os discípulos que seriam os seguidores da sua obra após a sua partida. E quando Jesus estava próximo de partir, Jesus também realizou a sua obra movido pelo Espírito Santo, porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Quando ele operava sinais e maravilhas, realizava no poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi levado para ser tentado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então Jesus tinha esta profunda relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre trabalhando em conjunto na obra. Quando o Senhor Jesus estava para ir ao Pai, para voltar ao lugar de onde ele veio, ele prometeu aos seus discípulos e trouxe a lembrança de que Deus haveria de derramar do seu Espírito. E Jesus disse que ele rogaria ao Pai
e o Pai enviaria outro Consolador, ou seja, alguém da mesma espécie que Jesus, semelhante a ele. Assim como Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E quais são os elementos da personalidade de uma pessoa? Os elementos da personalidade de uma pessoa são basicamente 3. Para ser uma pessoa, precisa ter entendimento, sentimento e vontade. E para viver na Terra, precisa, além de ter sentimento, entendimento e vontade, ter um corpo para se locomover e se movimentar de um lugar para o outro. Como Deus é espírito, ele não depende de um corpo para se mover e realizar a sua obra. Por isso, a única diferença é esta. O Espírito Santo, ele tem entendimento, ele tem a ciência, ele conhece a profundeza de Deus. O Espírito Santo tem sentimento. Ele tem sentimento. Ele entristece. Ele pode ser rejeitado, desprezado, apagado, silenciado. Ele tem sentimentos. E o Espírito Santo tem também vontade. Ele realiza propósitos, obras, o querer de Deus. Tanto que, no texto que acabamos de ler, quem está em ação frequente, dinâmica e segura é o Espírito Santo. Então, quando Jesus disse que rogaria ao Pai outro Consolador, seria outro da mesma espécie de Jesus, com a diferença de que o Espírito Santo não tem um corpo físico como Jesus teve para dar-se a conhecer a este mundo e realizar a obra de Deus. Mas a semelhança de Jesus e de Deus Pai, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus é uma pessoa, com entendimento, sentimento e vontade. Portanto, ele realiza todas essas ações, como nós também realizamos, através do entendimento, do sentimento e da vontade. E utilizamos este corpo terreno, pelo espaço de tempo que Deus nos permite viver aqui na Terra. Então, dito isto, retornemos a este texto. Aqui no capítulo 13 de Atos, depois que a igreja começou em Jerusalém, ela foi se expandindo para outros lugares, outras cidades, outros ambientes, e foi fincando ali a bandeira do Evangelho e estabelecendo o testemunho de Jesus Cristo. Porque a promessa de Jesus foi que eles, ao ficarem em Jerusalém, esperando até que do alto fossem revestidos de poder, eles se tornariam testemunhas do Senhor Jesus. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio para ficar para sempre com o seu povo. Portanto, ele foi enviado por Deus, pela intercessão de Jesus, para habitar em nós e estar conosco para todo sempre, exercendo as funções de um consolador, de um mestre, de um orientador, de um ajudador, enfim. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos realizar a obra de Deus conforme a vontade de Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, dar-nos a conhecer e revelar qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para que assim, então, nós possamos seguir servindo de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 13, como disse, a igreja em Antioquia estava estabelecida, era uma igreja firme, espiritual, havia ali muitas pessoas que se reuniam para servir a Deus, e havia, conforme li, havia profetas, havia doutores naquela igreja, havia pessoas que tinham atingido na vida espiritual, em comunhão com Deus, de ter recebido dele dons e ações
do Espírito Santo na vida, e isto era o que enriquecia a igreja no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E como eles estavam vivendo à luz do que diz a palavra de Deus, em comunhão, porque eles estavam na igreja servindo ao Senhor, eles o serviam através do jejum, através da oração. Então, eram irmãos que estavam buscando entender perfeitamente qual era a vontade de Deus. E eles viviam na dependência do Espírito Santo. E como eles estavam assim fazendo, o Espírito Santo tinha liberdade naquela igreja de Antioquia de realizar a vontade de Deus. E como ele teve esta liberdade e aceitação entre aquele povo, diz-nos a palavra que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem entendimento, pensa, o Espírito Santo tem sentimento, ele sente, o Espírito Santo tem vontade. Então o Espírito Santo vê, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo fala, ele age. Então, a semelhança de uma pessoa, conforme disse, os 3 elementos da personalidade: entendimento, sentimento e vontade. E aqui disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Ele estava aqui escolhendo obreiros para enviar para uma outra cidade, para ali também pregarem o Evangelho de Jesus Cristo e estabelecerem lá a obra de Deus. Então, o momento em que nós vivemos é o momento da ação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo é indispensável para que nós vivamos a vida com Deus e exerçamos a obra de Deus conforme Ele designou para cada um de nós. Mas isto só podemos fazê-lo se estivermos movidos pelo poder do Espírito Santo e a habitação dele no nosso interior, conforme Jesus prometeu. Habitará convosco e estará em vós, dentro de vós, dentro de nós. Então, eles, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, observe, enviados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo chama, separa e envia. E acompanha. Porque à medida que eles vão realizando a obra de Deus, o Espírito Santo vai cooperando com eles, vai confirmando a palavra, vai realizando o ministério tríplice que inicialmente Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque já o príncipe deste mundo, ou seja, da justiça, porque, deixa eu observar, ele convencerá do pecado de não crer em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo, quando vem, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E é através deste convencimento feito pelo Espírito Santo que a pessoa então passa a olhar para Jesus e o Espírito Santo aplica a palavra de Deus, o evangelho pregado na vida da pessoa,
através do ouvido, que desce ao coração e ali gera fé e a pessoa decide-se por Jesus. A partir de então, que decidiu servir a Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada nele e começa a trabalhar naquela vida. Portanto, o Espírito Santo, ele é indispensável. E aqui, conforme relatamos, ele chamou a Barnabé e a Saulo, disse, para a obra que os tenho chamado. Separai-me para a obra que os tenho chamado. Então ele tinha um chamado para aqueles 2 obreiros e ordenou à igreja que ela separasse. Então veja, quem direcionava a separação de obreiros na igreja era o Espírito Santo, porque ele tinha liberdade de falar. Então o Espírito Santo dizia, separai-me. Hoje em dia quem separa são os homens, e na maioria das vezes não é de acordo com a vontade do Espírito Santo, é de acordo com a vontade que cada um tem. Por isso, os resultados são totalmente adversos àqueles que a igreja de Antioquia obteve. Porque lá o Espírito Santo tinha vez e tinha voz. Em nossos dias, nas igrejas, infelizmente, o Espírito Santo não está tendo voz e nem vez. Porque não lhe dão espaço e oportunidade para o Espírito Santo realizar aquilo que ele foi encarregado por Deus Pai e por Jesus o Filho, de vir e agir desta forma. Mas está confirmado aqui que é o Espírito Santo. Quando Paulo queria pregar o evangelho em determinada cidade, o Espírito Santo disse não. E quando teve a visão da Macedônia, ele entendeu que era o sim do Espírito Santo e ele foi. E foi bem sucedido. Quando Pedro estava lá no dia de Pentecostes e foi cheio do Espírito Santo e as pessoas estavam querendo saber o que acontecia, Pedro pregou aquela palavra esplendorosa que tocou o coração, compungiu o coração daquelas pessoas e elas vieram a Cristo. Mas por que isto? Porque ele estava sendo dirigido e usado pelo Espírito Santo. Ele deu liberdade de o Espírito Santo usá-lo e, portanto, o resultado foi agradável, foi admirável e foi do agrado de Deus. Mas quando Pedro estava na igreja e chega Ananias e Safira, porque os irmãos que tinham posses, eles vendiam, traziam dinheiro, entregavam aos apóstolos para que distribuísse de maneira igualitária entre os que tivessem necessidade. Ananias e Safira tinham lá uma propriedade e venderam também. E foram levar o dinheiro a Pedro para que entregasse a quem distribuísse. Só que em casa eles fizeram um acordo. Ao invés de levar o valor da venda, eles levaram parte do dinheiro e ao chegar lá no templo, eles entregaram aquele dinheiro, dando a entender que eles estavam entregando todo o valor da venda. O que não era verdade, porque eles tinham concordado em deixar uma parte em casa. E quando Ananias chega, Ananias, por que deixou Satanás envolver o teu coração? E mentistes ao Espírito Santo. E no outro versículo diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele mentiu ao Espírito Santo, que era uma pessoa, e no outro versículo Pedro diz que o Espírito Santo é Deus. Então veja, pode-se mentir ao Espírito Santo, e pode-se inclusive blasfemar contra o Espírito Santo. Mas Jesus advertiu, quem pecar contra o Pai tem perdão, quem pecar contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra ele, não tem perdão nem neste século e nem no futuro. É a última instância. Ultrajou, blasfemou contra o Espírito Santo, esquece perdão. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então,
observamos aí algumas ações do Espírito Santo. Ele concede poder para testemunhar a promessa que Jesus fez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E estamos nós aqui, que naquela época éramos os confins da terra. Mas agora o globo terrestre está todo impactado pela proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é pregado aos 4 cantos da terra. E também o Espírito Santo concede poder e dá graça para que as testemunhas de Jesus, ao pregar e proclamar o seu Evangelho, possam também ganhar almas para o Senhor Jesus. Que estas almas sejam atraídas e venham a Cristo para servi-lo. Mas o Espírito Santo também, ele dá poder para que as pessoas que servem a Jesus, porque os que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições, sofrimento, ameaças, enfim, toda sorte de males que as pessoas procuram infligir a quem serve a Deus com sinceridade, com pureza e com amor. Então o Espírito Santo concede poder para sofrer por Cristo. Lembra de Estevão, quando ele foi acusado de maneira injusta, mas ele estava pregando, o rosto dele brilhava como um anjo, o Espírito Santo o encheu de poder. E os homens rangiam os dentes quando ele estava pregando na unção do Espírito Santo. E o levaram à morte por apedrejamento. Mas ele estava ali pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede poder. E através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, as enfermidades são repreendidas e os enfermos são curados. Então, o Espírito Santo concede poder para diversas ações. Mas ele desperta o crente também para servir a Deus, para buscar o Senhor, para orar, para consagrar. Até na oração, o Espírito Santo está constantemente nos ajudando, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas diz a Escritura, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele é aquele que conhece as profundezas de Deus. Então, a ajuda que o Espírito Santo nos dá, ela é de um valor incalculável. Então, ele nos ajuda na oração. Ele desperta o crente para servir a Deus. Ele desperta a igreja para movimentar-se na ação do Espírito Santo. E os apóstolos, em várias oportunidades, eles diziam, o Espírito Santo e nós. Ele nunca disse, nós decidimos, nós nos reunimos e decidimos por isso, por aquilo. Não, eles diziam, o Espírito Santo e nós. Quer dizer, o Espírito Santo deu a orientação, os apóstolos acataram, receberam e então propagaram aquilo que receberam do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade na igreja primitiva. Por isso que é uma igreja modelo, é uma igreja referência, para comparar as igrejas atuais com a igreja primitiva. E quão distante as igrejas atuais estão da igreja primitiva. Eles pegaram uma estrada, um atalho, saíram da estrada reta e pegaram um atalho e estão bem longe. Porque o Espírito Santo não se fala mais, não se propaga mais o Espírito Santo, não se dá liberdade a ele de agir. E quando alguma coisa está para acontecer, sufocam-no. E ele não tem a oportunidade. Em muitos lugares, ele não é bem-vindo. E por conta disso, os pecados estão lá, cobrindo a tudo e a todos, e estão se passando a mão por cima, porque o Espírito Santo não está tendo liberdade de operar no meio do povo de Deus. Mas o Espírito Santo,
Ele foi enviado com esta finalidade. Se nós o rejeitamos e não o aceitamos, nós então estamos fora da vontade de Deus. E não importa falar o nome de Deus, não importa cantar, não importa fazer um discurso com palavras bíblicas, se o Espírito Santo não tem a liberdade na igreja, esta igreja está morta. Este grupo de irmãos estão caminhando na morte. Eles precisam ser ressuscitados, revivificados pelo poder do Espírito Santo, para que eles voltem às origens e possam entender quem é o Espírito Santo e o que ele faz à igreja. Quando o Senhor Jesus deu a revelação das 7 igrejas da Ásia para João, terminava dizendo o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo diz à igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando o Espírito de Deus está operando, há liberdade espiritual para o mover de Deus no meio do povo. Então o Espírito Santo, ele orienta o crente, ele adverte o crente, ele direciona, ele mostra, ele dá inspiração, ele dá a revelação da palavra, ele traz à luz do entendimento aquilo que nós não conseguimos compreender humanamente, mas o Espírito Santo vem e abre a nossa compreensão e faz-nos entender o que diz a palavra do Senhor. Ele orienta também a igreja. A igreja precisa ser orientada pelo Espírito Santo, não é pelos homens. Os homens têm que ficar ao dispor do Espírito Santo e fazer somente aquilo que o Espírito Santo disser. Nós vemos tantas disparidades porque o Espírito Santo não está mais falando. Os homens não querem ouvir o Espírito Santo falar. Os religiosos não querem ouvir o Espírito Santo falar. Eles estão agora com os olhos e o coração voltados para outras coisas de cunho material. Mas o Espírito Santo aí está. E quando chegar o momento de Jesus vir, o Espírito Santo vai testemunhar que ele foi enviado para isto, e fecharam-lhe a porta. E se fecham para o Espírito Santo, na revelação de Jesus, porta fechada para essas pessoas também. Mas o Espírito Santo orienta o crente, orienta a igreja. O Espírito Santo, ele reparte dons espirituais na igreja, a cada um o dom segundo a orientação do Espírito Santo, conforme ele quer. Não sou eu que escolho o dom espiritual, é o Espírito Santo que distribui a cada um, segundo a vontade de Deus. Então, o dom que ele distribuir a mim ou a você, nós temos que ser agradecidos a Deus por ter recebido um dom espiritual e usá-lo segundo a vontade do Senhor. E quando fazemos isso, nós contamos com a ajuda e a cooperação valiosa do Espírito Santo na nossa vida. E o ministério que recebemos do Senhor, ele é desenvolvido no poder e na direção do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tem a primazia na nossa vida, então tudo o que fizermos vai ter ali a marca do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que inspirou os escritores a escrever a palavra de Deus e deixá-la registrada para nós, é o mesmo Espírito que traz a nós a interpretação correta do que diz a palavra de Deus. Então nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos ficar ausente do Espírito Santo. Porque se fica ausente do Espírito Santo, é uma presa fácil para o adversário. Porque é o Espírito Santo que nos reveste de poder. É o Espírito Santo que fala a nossa consciência. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus.
E se nós vivemos no Espírito ou pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, o Espírito Santo precisa ter esta liberdade na nossa vida para nos usar segundo é o propósito de Deus para cada um de nós. Então, felizes são aqueles que entenderam o ministério do Espírito Santo e a finalidade para a qual ele veio a esta terra, enviado por Deus o Pai e Jesus o Filho para estar conosco. E a intenção dele não é prejudicar. A intenção da vinda do Espírito Santo é nos ajudar. Ele nos capacita. Ele abre o nosso entendimento. Ele nos dá conhecimento. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá orientação. Ele prepara pessoas e nos prepara também para o encontro com estas pessoas, para falar de Jesus a elas no poder do Espírito Santo. E assim fazendo, ele vai trabalhando, ele vai convencendo, aquelas vidas vão sendo libertas, vão sendo perdoadas por Jesus, vão sendo transformadas e vão unindo-se ao povo de Deus para servir a Jesus com alegria, fé e temor até o fim da vida. Então, observe aí, estas são algumas das operações do Espírito Santo. Ele tem muito mais. Porém, nós precisamos entender que é preciso darmos a plena liberdade ao Espírito Santo de realizar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque ele é quem conhece, ele sabe os caminhos, as portas que precisam ser abertas, o que falta na nossa vida, no nosso treinamento, na capacitação espiritual. O Espírito Santo está disposto a trabalhar na nossa vida e nos preparar para sermos úteis na obra de Deus. Então, sem o Espírito Santo, escuridão, cegueira espiritual. Com o Espírito Santo, iluminação, entendimento, graça, sabedoria, conhecimento, operações espirituais e enriquecimento para o reino de Deus. Então precisamos viver à luz do que o Espírito Santo tem para nos dizer, que ele possa continuar a falar, que os homens reconsiderem o seu caminho, arrependam-se diante do Senhor Jesus e voltem à prática de uma vida de comunhão com Deus. E não dê um passo, não tome uma decisão, sem que tenha a confirmação do Espírito Santo. Ele foi enviado para isso, para nos ajudar a realizar a obra que Jesus confiou a cada um de nós. É pelo Espírito Santo. E quando Jesus ordenou os discípulos que pregassem o Evangelho e que fizessem o batismo, ele diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, Jesus estava entrando nas águas, ouviu a voz do Pai do céu, este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, e viu o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba e pousando sobre ele. Quando o apóstolo deu a bênção apostólica, ele disse, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Então, em vários momentos, vemos aí a ação do Espírito Santo. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito. Portanto, nós dependemos do Espírito Santo. É Ele que coloca palavras nos nossos lábios, é Ele que coloca unção, virtude e poder para realizar milagres e maravilhas, para que o nome de Jesus seja sempre glorificado, exaltado, proclamado e adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Então, dependemos
do Espírito Santo para tudo na nossa vida. Ele é o Espírito que nos leva a pregar, que nos leva a ensinar. Ele é o Espírito que nos leva a consagrar a vida, a orar a Deus e obter dele respostas quando tem a cooperação e o trabalho do Espírito Santo. Pense, avalie e compare de que maneira você está trabalhando para Jesus. Se você está dando plena liberdade ao Espírito Santo de mover a sua vida, de usá-lo como instrumento de Deus e para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas se não está, se está seguindo por um outro caminho, adverso à direção do Espírito Santo, pare hoje. Reconsidere, arrependa-se, volte ao princípio, busque a orientação de Deus e coloque-se ao dispor do Espírito Santo. Ele terá prazer de usá-lo para a glória do nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Deus abençoe-nos com esta palavra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.